Boa noite. Estou aqui hoje para entrevistar a querida, grande cantora, violonista Luísa Lacerda. Agradeço aqui os que, foram solidários ao darem seus depoimentos. Agradeço a Amélia Rabelo e Ginga, e sobretudo meu parceiro Leandro Ramalho, que faz toda a programação visual. Caiu uma chuva aqui danada, atrasou um pouquinho. Nós estamos aqui esperando a Luísa Lacerda entrar. Estava batendo papo com ela e o tempo passou e estamos um pouquinho além de 7 horas, né? Estamos 7h15 mais ou menos. Ela vai chegar agora. Luísa Lacerda, da jovem geração, trabalha também com Miguel Rabelo, agraciada, apadrinhada pelo Ginga, e vai ter muita coisa bacana para ela dizer para a gente. Então, vamos aguardar aqui. Chegou a Luísa. Chamei ela aqui. Olá! Olá, desculpa a demora, conversando um pouquinho com essa entrada aí do confundi um pouco. E que prazer estar aqui com você. Desculpa bastante. E tem uma mineira aqui que gravou com você, que eu quero entrevistar também. Está fazendo barulho? Não estou te ouvindo bem. Peraí, será que se eu botar um fone, melhora? Só um instantinho. Tá. Tentar colocar um... Que é a Bia daqui de Juiz de Fora. Tá fazendo um barulhinho, não sei o que é. Para mim tá tudo ok, tá vindo um barulhinho do seu. Tá vindo um barulhinho do seu. Melhorou, Luísa? Melhorou para você? Agora ficou mudo. Tá mudo. Tá mudo. Pronto. Não sei o que é. Eu sei que estou te ouvindo cortada, porque a minha internet não tá boa, porque aqui tá chovendo muito. Ah, que pena. Mas vamos lá. O pessoal vai escutar, mesmo com barulhinho, às vezes acontece. Luísa, eu gosto fazer para você a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, desde quando eu entrevistava pessoalmente as pessoas, Heloísa Tapajós, Menescal, enfim. Como que começou a música na sua vida? Como que você, tão jovem, né, com um talento tão grande, como que começou a música na sua vida? Acho que foi. Acho não, com certeza foi com os meus pais. Os meus pais sempre foram pessoas muito musicais, apesar deles não serem músicos profissionais, né? Nunca terem trabalhado com isso. Mas a gente sempre ouviu muita música. Meu pai tocava violão, minha mãe sempre cantou também. Então, assim, o repertório, né? O primeiro repertório da vida foi graças a eles. E o meu pai é letrista, né? E ele foi se tornando cada vez mais letrista, né? Mais compositor com o passar dos anos. Então, com certeza foi daí que veio a vontade de estudar música, né? De Ah, que viver barato. musical. É. E o violão apareceu cedo, as primeiras audições, o que você ouvia, o que que te influenciou? O violão também apareceu por causa do meu pai, porque ele tocava violão, mas eu só fui ter interesse assim com uns 11 anos. Eu quis tocar violão com uns 11 anos, mas aí eu tocava uns rockzinhos, né? Eu não comecei querendo tocar assim um repertório
parecido com o que eu toco hoje, né? Eu sempre gostei Uhum. de cantar e sempre gostei de Chico Buarque, sempre amei Edu Lobo, mas na hora de tocar eu tocava os meus rockzinhos de adolescente. Foi assim que eu comecei a aprender. Ai, que barato. Esse é do Lobo, Chico Buarque, Caetano, suponho, Elis. Todos esses chegaram através dos seus pais, Isso, ouvindo bastante. eu ouvi pouco Elis, eu gostava de ouvir muito a Zizi Posse. Eu ouvia muito Ah, a Zizi e a partir de uma certa idade também eu ouvi muito a Mônica Salmazo. Elas foram as minhas primeiras referências assim, de cantoras. aham. Com quantos anos você está? Desculpa a pergunta, mas 31. é novinha, parece menos ainda, né? E você passou por conservatório, por estudo formal ou não? Sim, eu fiz a UFRJ, eu com 18, né, fiz o vestibular para entrar na escola de música da UFRJ e eu entrei para estudar violão clássico, né? Eu passei aí por essa escola do violão erudito, me formei em bacharel em violão, apesar de que hoje eu não trabalho mais com isso. Nunca trabalhei, né, com violão erudito, nunca fui concertista. Desde que eu terminei a faculdade, eu já estava já cantando profissionalmente, então eu fui para música popular. Mas eu tive essa experiência, né, de me formar na UFRJ. Eu estudei na FRJ também, eu fiz mestrado na FRJ. Ah, que legal, qual é a área que você fez? Letras, literatura. Ah, Literatura, literatura. Ah, isso. tá. Uhum. Mas tem muitos anos, tem 20 anos isso. Tem muitos anos. E essa parte do prédio de letras é distante, creio que, do prédio de música. É, o de música é ali na Lapa, né? Ah, então, bem distante. O meu era no fundão mesmo. Ah, E como é que foi estudar? Você optou então pelo violão clássico, mesmo tendo a voz, mesmo tendo a voz. eu queria estudar violão. Foi uma coisa meio assim, eu saí de Nova Friburgo, né? Eu cresci em Nova Friburgo. E em Friburgo eu comecei a estudar violão com um professor que me preparou, né, para passar na prova do THE. Então eu comecei a estudar o repertório erudito com ele e eu achei aquilo muito lindo e eu não conhecia aquilo. Então foi, na verdade, foi uma coisa assim que eu fiquei deslumbrada com aquele repertório, com aquela técnica, com aquela possibilidade do instrumento que eu não conhecia, porque os meus pais não eram muito de escutar violão solo, violão erudito, muito menos. Aham. Então, assim, para mim foi realmente um mundo novo. Eu fiquei doida e aí eu quis estudar aquilo, mesmo que não tivesse nada a ver com o fato de eu cantar, né? Foi meio por aí. Foi um apaixonamento que eu tive, uma vontade de estudar o instrumento. E o mergulho dentro até, tipo, certamente você foi até Vila Lobos, passou por Turibo Santos, esse pessoal grandioso aí da nossa música, né? Esse aí precisa estudar a vila, né? Até para entrar na universidade, um dos repertórios obrigatórios do THE é Vila Lobos, né? Então a gente acaba tendo que ouvir esses grandes mestres, né? Tipo Turíbio, para entender também o que é o repertório mais tradicional, né? Do violão. Mas qual matéria você estudou lá que você gostou? Qual a Sim, quer dizer, matéria? as matérias que você gostava, que te formaram, te crescem até hoje. Olha, eu tinha uma matéria que eu era muito ruim, mas que eu conheci assim uma pessoa que é um ídolo meu, que é o Marco Pereira, né? Eu conheci o Marco na faculdade, eu tinha muita dificuldade na matéria dele. Era 7 horas da manhã, era um sofrimento. Mas assim, Uhum. eu comecei a pensar o violão popular também, vendo as coisas que o Marco fazia, vendo os arranjos de violão que ele fazia, que ele fugia um pouco da coisa mais do clássico, né, do repertório erudito. Ele ia para o popular e a gente tinha essa matéria obrigatória de harmonia funcional com ele. Então foi muito interessante conhecer pessoas como ele lá que faziam
um trabalho de violão incrível, impecável, né? Mas que não era o repertório tradicional do violão erudito. Entendi. E isso que foi dar essa confluência no que você faz. Isso. Muito tempo depois, mas foi, assim, eu acho que também os meus colegas, eu sempre falo isso, assim, para além da universidade, que é um privilégio poder estudar numa universidade pública, infelizmente ainda é um privilégio, né? Nem todo mundo pode, mas as pessoas que eu conheci lá também foram muito importantes para mim, os meus colegas de turma, tanto é que eu trabalhei com muitos deles, né, assim, durante e depois da universidade. O Quarteto Geral, dois integrantes do Quarteto Geral, eu conheci na universidade. O Pedro Franco, com quem eu comecei a cantar, né, a primeira pessoa que me acompanhou foi o Pedro Franco, eu cantando e ele tocando. Então, isso foi esse conhecer, né, esses músicos dentro da universidade foi muito importante para mim. Que coisa boa. E aí, quando que começa a despontar a tua carreira solo? Como é que começou isso? Além da universidade, né, da UFRJ, eu fazia a escola portátil de música. Então, eu estudava violão erudito na universidade e eu estudava canto com a Amélia Rabelo na escola portátil. Então, eu comecei, né, a querer cantar profissionalmente ao mesmo tempo que eu estava estudando uma outra coisa, né, que não, as duas Ah, coisas não se unir tão cedo, né? Mas eu comecei a cantar com Pedro Franco e num certo momento o Pedro não podia mais tocar comigo, ele não tinha mais agenda. Eu fiquei assim sem violonista, né, para me acompanhar e resolvi começar a me acompanhar, e coisa que eu nunca tinha feito. sim. Além né, na verdade eu já tinha feito, mas eu era adolescente tocando rock, não tinha nada tocando pop, né, assim, não tinha nada a ver com o que eu queria fazer naquele momento. Então, eu comecei a me acompanhar e o violão entrou em cena junto com a voz. E o meu primeiro trabalho, apesar de eu não tocar no meu primeiro disco, eu gravei com o Miguel Rabelo, né, que eu conheci graças a Amélia Rabelo na Escola Portátil de Música. Então, assim, meu primeiro trabalho profissional gravado é como intérprete, né, como cantora, eu não sou violonista, mas, assim, foi um momento também muito grande para mim, né? O primeiro disco, músicas do Miguel, o Miguel é um grande compositor, o Miguel é mais jovem que eu, mas ele tem assim uma quantidade de músicas e uma qualidade musical muito grande desde sempre, desde que eu conheço ele, né? E o primeiro disco foi arranjado pelo Cristóvão, né? Pelo Cristóvão Bastos, então também foi uma realização de um sonho, porque eu também, assim, adolescente tocava os meus rockinhos, mas eu já era fã de Cristóvão. Que Então, eu coisa acho que maravilhosa. foi por aí, assim, que eu comecei a minha carreira mesmo, né? Que eu posso considerar um marco, né? O primeiro disco. E, ao mesmo tempo, eu estudava violão. Eu estudava assim, o violão como um acompanhador, né? Também. Coisa que também eu não fiz desde o início, né? Você pode mostrar pra gente alguma coisa no violão? Claro. Vamos ver se dá certo aqui, peraí. As cordas hoje, não sei se se tá segurando a afinação. Vou tentar aqui, peraí. Tá. Eu vou até aproveitar para falar que eu vou fazer um show quinta-feira, por isso que eu troquei as cordas. Fazer um show quinta-feira aqui em Friburgo, na usina Hum. Cultural, às 7 da noite. Quem estiver assistindo aí, foi. E sábado eu vou estar em Petrópolis. Vamos lá, torcer para o violão não desafinar todo. Hum. Eu vi Antares no pojão da lua preta, a boletada no covil do escorpião. Contra escarlate se acomoda na veneta, apoquentada, peçonha que se ferrão. Eu vi Antares no pojão da lua preta, a boletada no covil do escorpião. Contra
que cansa, desavença, entre o atalho e a estrada principal. Um vai na pressa e abrevia a penitência, outra é promessa de apresto no final. Do alto da macambira, de onde jurei te amar, no cristalino das águas, o licuri é que me traz revelação. Viver presta quando presta rebeldia, amaziada no achismo da ilusão, a segurada de Jesus, Ave Maria, embolada e sem amofinação. Viver não cansa, o que cansa é desavença, entre o atalho e a estrada principal. Um vai na pressa e abrevia a penitência, outra é promessa de apresto no final. Do alto da macambira, de onde jurei te amar, no cristalino das águas, Uricuri é que me traz revelação. Eu vi amparos na panja da lua preta, aboletada no covil do escorpião. Que lindo, meu Deus. Não sei se deu para ouvir, né, esse áudio do Instagram. Sim. E do repertório, curiosidade, do repertório clássico? Você lembra de algum? Assim? Não, né? Não sei, né? Faz muitos anos que eu não toco esse repertório. Faz uns 9 anos, talvez. Já faz muito tempo já. Você gravou com o Miguel Rabelo, bonito pra caramba. Eu adorei demonstrar alguma coisa. Eu não Lindo. Não tocou, só canta, né? Eu sou intérprete, só cantando, né? Bonito demais. Nossa. E gravação de disco, como é que ficou? Você é muito jovem, começando, é difícil gravar o disco. Você já pega a era digital, a era do single, né? Então, como é que tá isso? Você está soltando os singles do que você está fazendo? Porque eu estou sem Spotify aqui, tá sem pegar, eu tenho que colocar de novo, aí eu não pude ver. Eu não sou muito de single, não. Eu tenho 3 discos e 2 EPs. O primeiro disco foi com o Miguel, o segundo disco foi com o Renato Frazão. Depois eu gravei um EP com a Maria Clara Vale, que é violoncelista. Depois eu gravei um disco com Giovanni Aze. E depois eu gravei o Zig Zag, que é o meu EP solo, que é voz e violão, que aí sou só eu mesmo, que é esse show que eu vou fazer agora, né? Que eu vou entrar numa mini turnê aqui pelo estado do Rio, que é com esse EP que eu lancei no começo do ano passado. Ai, que lindo, gente. O repertório do show vai ser o quê? O repertório é todo de músicas de compositores amigos, né? Compositores não consagrados, eu falo assim, mas não é de uma maneira pejorativa, né? É só porque é uma galera que não está na mídia, né? Na grande mídia, e que eu acho que mas que eu acho que não deixa a desejar, sabe, aos grandes compositores, assim, na questão da renovação, né? Da MPB, do que a gente chama de MPB. Então eu pego essas canções, né? Eu faço essa eu ia falar curadoria, mas curadoria não é uma boa palavra. Mas, enfim, eu escolho as canções que eu acho que tem a ver uma com a outra, né? E faço os arranjos. Às vezes aproveito o arranjo do próprio compositor, às vezes não, né? Mas sempre mudo um pouquinho, assim, para eu cantar e tocar, né? Então, eu apresento muita música inédita também, ou música que só foi gravada pelo próprio compositor ou compositora. Então, vão ser as 5 músicas do EP, que esse EP tem 5 canções, mais algumas músicas que a maioria é inédita. Que bacana. Dá para mostrar? Não, né? Não dá para mostrar nada, né? Dá, se você achar que dá para ouvir aí, dá para mostrar. Essa que eu acabei de tocar é uma das que eu vou tocar no show, ela é inédita, é de Carlos Chaves e André Lacerda, né? André é meu pai, letrista. Eu posso mostrar. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Vou mostrar uma da compositora Twine com letra de Thiago de Mello, também é inédita. Peraí.
Eu quero ser grande, grande, feito meu pai. Grande minha mãe, que é o oceano. Grande feito, grande feito a pipa no céu. Grande feito Gil e Caetano. Grande feito fogo no tapete da sala. O silêncio guardado na mala. Grande feito os olhos, feito minha avó. Desespero quando me vi só. Eu quero ser grande, feito a nuvem grandão, pra caber na palma dos meus passos. Eu quero ser grande do tamanho da mão, pra te dar um último abraço. Grande feito morro que se desmanchou, alvoroço que me enfeitiçou. Grande feito os planos que inventei aqui para me aproximar de ti. Quero ser grande, grande feito meu pai, grande minha mãe que é o oceano. Grande feito a pipa no céu. Grande feito Gil e Caetano. Bonito demais isso. Lindo, 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 lindo. Melo, o nome dessa música é Grande. Grande. É. Ela é grande. Muito lindo mesmo. Nossa, o barulho rolando. Eu acho que é o seu mesmo. Me conta um pouco dessa tua parceria com o Miguel Rabelo. E isso soou tão bonito, né? Uma parceria assim que deu um casamento sonoro e vocal muito bonito, né? Como é que vocês trabalham assim? Eu conheci ele graças à Amélia, né? Eu tinha aula com a Amélia todo sábado na escola portátil. E eu sempre vi um menino com a camisa do Botafogo. E aí eu descobri que era o filho da Amélia. E aí a gente se falou, né? Eu falei, ah, eu também sou botafoguense. E aí a Amélia também é botafoguense. Então começou assim. Eu acho que começou por causa da Amélia e do Botafogo. Então a gente começou a nossa amizade assim, indo nos jogos do Botafogo. E depois é que a Amélia falou para mim que o Miguel tinha umas músicas para eu pedir para ele mostrar para mim as músicas. E foi assim. Aí ele começou a me mostrar e eu falei: caramba, esse garoto é genial. Vamos tocar junto, vamos fazer show. E aí convidei ele e depois ele falou do disco. Enfim, a gente foi se puxando, né? Assim, se dando força, porque nem ele nem eu tínhamos um trabalho gravado ainda, né? E foi Uhum. assim que surgiu o nosso trabalho, mas esse CD foi de 2017 ou 2018, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas foi isso, foi assim. E você cantou com a Bia também, daqui de Juiz de Fora. Bia Nascimento? É. Sim, a Bia é minha amiga, a gente começou a ser amiga na internet, né? E depois a gente se conheceu. E a gente já se considerava meio amiga já, essa coisa assim de se conversar só, Aham. né, na internet e depois quando encontra é como se já se conhecesse há muito tempo, né? E é isso aí, eu já fui a Juiz de Fora algumas vezes, fiquei na casa dela, né? A gente troca muita ideia, eu acho a Bia uma compositora incrível, violonista incrível. E é isso. Ela tocava com uma amiga minha, a Angélica Duarte, e foi por causa disso eu acho que eu lembro que foi isso, que eu conheci ela. Ai, que barato.
Que barato. E com a voz, você cuida, como é que são os seus cuidados com a voz? Você é cuidadosa, é relapsa, deixa o dom de Deus rolar? Eu já fui mais relapsa quando eu era mais jovem. Hoje eu já sou mais chatinha com isso, porque eu tenho uma voz bem delicada, assim, tipo a garganta bem delicada, né? Eu tenho muito Aham, refluxo, eu sofro muito de refluxo. eu também, Eu não também. posso, assim, véspera de show eu não saio, eu não vou para bar, eu não bebo, né? Uhum. Assim, tudo que é na véspera de show eu tenho mais cuidado, porque eu sei que se eu der bobeira, o negócio não vai funcionar bem no dia. Não vai, né? É. E a geração de vocês tem aparecido muita gente boa, né? Talentosa, e que traz, que refaz, né? A grande MPB, né? Com um dado diferente, com uma personalidade diferente, né? Como é que você vê isso? Eu não sei, assim, não sei com quem você está comparando, com qual geração você está comparando, mas Sim, mas eu estou eu, comparando mais com a que me pegou, por exemplo. Eu tenho 47 anos, mas na minha época de juventude, a gente ainda saía, ainda tocava Caetano, tocava Gil, tocava. Isso aí a gente não vê mais, né? Então, assim, você pegou novinha, ainda pegou a Mônica Salmazo, que é de outra geração, né? Então, assim, mas porque é difícil chegar a classificar nova MPB, eu acho assim, eu sou muito chata com essa coisa de classificação, né? Que o som de cada um é único. Mas é você, é o Miguel, outro Miguel que eu entrevistei outro dia, que é o Miguel dos Anjos, também é mais novo, tem uma voz belíssima, né? Mas que tem um pé bem grande na grande música popular brasileira. Por isso que eu estou falando isso. uhum. Mas eu não entendi a pergunta, então. Pergunta de novo. Você queria que eu falasse a diferença? Eu vejo diferença, é isso? Não, se não é se vê diferença, mas como é que você se coloca? Talvez a pergunta esteja difícil, hermética, mas como é que você se coloca entre esses da sua geração hoje em dia? Como é que você vê o som que vocês fazem? Entendeu? Uhum. Se traz É, muito de lá, se não traz muito de lá. com certeza traz, mas é isso, não é a mesma coisa, né? Nunca é a mesma coisa, né? A música vai mudando, mas que tem muita influência, tem, só que a gente está num contexto muito diferente, né? Num contexto Uhum, cultural muito diferente, a gente não tem mais as grandes gravadoras, todo mundo é autônomo, a gente está num momento em que os aparelhos culturais estão sucateados, uhum, parece que a mídia não tem interesse nenhum no tipo de música que a gente faz. Tem que ser sempre dançante, tem que ser sempre pop. Então, a gente está meio sem espaço mesmo. É isso que eu sinto, assim. Eu não tenho, assim, eu não sou uma pessoa muito otimista nesse lugar. Mas eu faço isso com convicção, né? De pegar esse repertório que não é conhecido e tentar ir tentando, tentar botar em cima do palco, tentar gravar. E é sempre na luta. você vê, um cara como o Ginga, né? Gostar é para ficar feliz, né? Ah, muito, demais. Eu fico, para mim é uma realização, assim. É uma realização pessoal, né? Claro, também é uma realização profissional, mas tá realmente muito difícil viver de música no Brasil, no Rio. O Rio Isso. tá tudo muito sucateado, tá tudo muito difícil. E São Paulo? São Paulo, eu já tive mais espaço em São Paulo, nos anos antes da pandemia. Esse ano está sendo também muito complicado para chegar lá. Eu acho que também porque ficamos tanto tempo parados, né, por causa da pandemia, que tem uma lista gigante, né, de espera para tocar nos lugares. E como eu não sou de lá também, né, não tenho uma produção lá, então fica mais difícil também. Mas continuo Você, tentando. você chegou a morar no Rio e voltou para Nova Friburgo, foi isso?
Isso, eu morei 10 anos no Rio. Morei 10 anos no Rio, dos meus 18 aos meus 28. Aí veio a pandemia e eu voltei para cá. Por enquanto eu tô aqui, mas eu tô sempre no Rio também. Ah, tá. É onde seus pais moram, aí em Friburgo. É, aqui pertinho, em Cachoeira de Macacu. Ah, tá. Mais alguma inspiradora para a gente ir fechando? Mais uma música? É. Vamos ver. Peraí. Deixa eu só dar mais uma afinadinha. Rapidinho. Eu posso tocar. É a lista. Eu- Abaixa um pouquinho, Fernanda. Abaixa um pouquinho. Só um pouquinho. Vou tocar amanhã. Amanhã é de Pablo Valegros e André Lacerda. Tá no EP Zig Zag, para quem quiser ouvir nas plataformas digitais. A vidraça, as pistas, tentando meus lençóis. Desce a escada, paira na soleira, abre a porta e vai, olha pra trás e vai, desperta o mundo e vai, pelo perfume de moça amanhã. Ainda desperta o desejo, lua no céu se perder, rua sem nome, endereço. É o amanhã, rompe o espaço, voa nas estações, some por sobre nós. Ai, mas é bonito demais. E o que que a Luísa Lacerda, adulta, ouve para se inspirar? Olha, eu ouço muito os meus amigos. Ouço muito mesmo, assim, não é porque é amigo, não. Eu ouço muito a Ilessi, uma das minhas cantoras preferidas. Eu ouço muito Marcelo Fedra, eu ouço muito Thiago Amude. CH. Meus amigos são meus ídolos também. Ah, então. Eu lembrei, ouvindo, engraçado, eu lembro a sua harmonização. Eu lembrei de um disco bonito que eu ouvi uma vez do Chico Pinheiro, Uhum, conheço. que ele também tinha umas coisas lindas, tem coisas lindas, né? Também aí da tua geração, muita coisa bonita. Tem muita coisa boa, assim, não dá, eu não tenho nem como listar, porque é muita gente, a gente acaba esquecendo alguém, assim, mas realmente é muita gente com uma produção muito grande, né? E que a gente não dá conta de gravar tanto disco. E vocês estando juntos, é uma irmandade que se cria, é uma maneira de dialogar, de trocar, né? Ao invés de ficar solitário, né? Na Sim, sua própria criação. sim, a gente tem muito essa troca mesmo.
durante a pandemia, uma das coisas assim que fez falta, né? Claro, muita coisa, mas assim, a coisa da gente tocar junto, se encontrar para tocar, foi uma coisa que fez falta, inclusive profissionalmente, porque a gente tirava muitas ideias daquilo ali, né? A gente trocava muita música, muita coisa Uhum. acontecia a partir desses encontros presenciais que não eram profissionais, mas que acabavam virando profissionais depois, né? Quando a gente se encontrava para mostrar as músicas uns para os outros. Isso fez muita falta e eu acho que justamente deu uma minguada, assim, pelo menos para mim, na minha vontade de tocar e cantar, porque eu não tinha esse motor, né, que os meus amigos Uhum. proporcionavam para mim, né? Mas vai voltar, não vai? Vai voltando devagar, mas tá. Uhum. E, na verdade, houve muitas migrações, pessoas voltaram para casa, muita gente saiu de onde estava, foi com parentes, com outras pessoas, dentro uma forma de auxílio também, né? Então, você também fez essa migração aí de voltar para Nova Friburgo, né? Muita gente fazendo isso, não é mesmo? Tive Mas que vários bom amigos. saber que vocês estão ligados, estão unidos, que isso, se a gente retrocede a outras gerações, eles também se ligavam, os novos baianos, João Gilberto ia visitar os novos baianos, Uhum. né? O Vinícius, o Tom, como é que eles se encontravam, a casa da Nária Leão, essas casas aí que foram casas agregadoras de grandes pessoas, Isso, não é? exatamente. Esse encontro é muito importante para a gente continuar criando, né? Né? E do último disco, então, você mostrou ali pra gente alguma coisa ou não? Essa Daquela ali. última que eu toquei era do EP Zig Zag, era. E eu vejo uma influência do Ginga em você. Ah, sim, o Ginga assim, é um gênio da composição e é um gênio do violão, né? Porque quem canta e toca Ginga vê que ali tem umas coisas realmente assim indescritíveis para quem não toca e canta, sabe? Tem uma coisa assim que quando você toca, você fala, cara, faz todo sentido. Quando você toca e canta Ginga. Então ele realmente é uma escola para mim, com certeza. Que beleza, que honra, que honra. E os novos projetos, quais são? Bom, por enquanto eu estou ainda trazendo de volta o projeto que foi, mas não foi, né? O Zig Zag. Então agora eu estou tentando rodar com o Zig Zag. Eu passei para o edital do Retomada Cultural e é por isso que eu estou fazendo esses 5 shows em 5 cidades do estado do Rio, né? E para o ano que vem, aí tem que pensar, assim, tem muita coisa na lista, não sei ainda o que, que vai rolar, o que, que não vai rolar, justamente por causa dessas questões que eu falei, né? De que tá difícil mesmo, não, às vezes você não tem o dinheiro suficiente para investir. O financiamento coletivo é uma coisa que já deu muito certo e que hoje em dia também já não é todo mundo que contribui, né? E que pode contribuir, porque tem muita gente também que não está podendo contribuir. Então, assim, por enquanto eu tô concentrada em conseguir rodar aí com zigue-zague, tentar ir para São Paulo até o final do ano, e para o ano que vem é reencontrar aí os meus parceiros e ver o que que acontece. Seus parceiros estão todos no Rio. Então, eles estavam todos no Rio, mas hoje a Maria Clara Vale está em Piraí. O Renato Frazão chegou a sair, mas acho que já voltou para o Rio, então ele está lá de volta. O Giovaniese está em BH, Miguel está no Rio, e é isso. Assim, agora as pessoas estão começando a voltar para o Rio, nem que seja só para trabalhar, né? Então a gente provavelmente vai se encontrar lá em algum momento. E tem o Diogo Rebel, que está aqui em Nova Friburgo, que é uma nova parceria minha, que aconteceu no começo desse ano, que é pianista. Então também tem essa novidade.
E, e é isso, mas assim, não tenho ainda planos escritos assim para o ano que vem. Ainda é uma coisa assim de a se pensar. De projeto novo, de gravação de disco, ainda não tenho nada muito determinado, não. E indo fazendo show, é bom que vai maturando, vai surgindo coisas novas, vai É, encorpando o repertório, né? eu nunca gravei um disco que eu não tivesse feito um monte de show antes, né? Então sempre começa primeiro o show, o projeto com alguém, ou mesmo sozinha, e depois é que eu gravo, né? Então acho que também não tenho nada para o ano que vem pensado para gravar, porque não tive essa experiência nesses 2 últimos anos, né? De tocar com alguém. Foi só sozinha mesmo, né? Então agora é que isso tem que voltar a acontecer. Que maravilha. Uma honra falar com você. Obrigada E demais pelo convite. peço desculpas aí pelo. Tá um barulho aqui que a minha sobrinha está aqui do lado. Tá um barulho de televisão de criança, mas não posso desligar. Não tem problema. É assim mesmo. E tem uma pergunta que eu faço sempre para os entrevistados. Você pode responder uma letra de música com uma coisa sua, com poema, com o que for, que é o que é a música para sua vida. Ixi, mas que pergunta difícil, Dani. Eu vou responder então com a frase do. Que não é, na verdade, o que é a música, mas eu acho que serve. Que é o porque cantar parece com não morrer. Para mim, Né? essa frase explica mais ou menos como é que eu sinto a música. Ah, tá lindo. Obrigada, obrigada, Ginga, novamente. Obrigada, Amélia. Obrigada, Leandro, que faz toda a programação visual aí. E espero que a gente se conheça alguma hora dessas, Vamos sim, Dani. tá? Tá Beijo. ótimo. Obrigada pelo convite. Boa noite para você. Obrigada a todo mundo aí que assistiu também. Obrigada, gente. Beijão. Beijo, beijo.